Valeu, pessoal, é isso aí, foi só uma brincadeirinha. Agora bora pra seriedade, hein? Vamos pra aula. Valeu! Tudo bem, pessoal? Como é que vai? Vamos para a palavrinha do dia? É o seguinte, o salmo de hoje é o 22. E esse salmo é um dos mais conhecidos. Começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A reflexão que fica para esses dias difíceis é justamente o que ela está dizendo. Olha só, a segunda parte: nada me faltará. Temos que ter fé nisso, nada nos faltará. Mas para isso, você tem que prestar atenção no início da frase. Para que nada me falte, o que tem que acontecer? O Senhor tem que ser o meu pastor. Se o Senhor não for o meu pastor, aí tudo me faltará. Vamos para a aula? Valeu, Deus abençoe. Bom dia, pessoal, como é que vai? Vamos para a nossa segunda videoaula hoje. Nós não vamos fazer revisão mais. Nós vamos tentar falar das matérias novas e de uma forma mais rápida, um resumo também. E assim que a gente conseguir voltar, a gente retoma essas aulas com mais detalhes, tá certo? Hoje, então, nós vamos falar, aqui pro primeiro ano, nós vamos falar sobre a crise da República Romana, tá certo? E aí a gente vai falar alguns nomes importantes para vocês hoje. Então, hoje a gente fala de Júlio César, a gente fala um pouco desse cara, e numa próxima aula a gente vai falar um pouco mais dele em específico. Dele e de uns outros nomezinhos, como Marco Antônio, como Otávio. A gente vai falar um pouco mais deles, né? Porque essas videoaulas elas podem ser um pouco mais diferentes nesse sentido, né? Se na sala de aula a gente tem que cumprir um cronograma mais fechado, aqui, como a gente não está abordando os temas de uma forma convencional, a gente pode falar isso. Então vamos lá, hoje é sobre a crise da República Romana. Tá certo? É o seguinte, então é assim, a crise da República Romana, se vocês se lembrarem, Roma passou por uma monarquia, acabou, virou república, e aí Roma começou a crescer, começou a expandir, dominou toda a Península Itálica, a Botinha, né? Lembra da Botinha? Então, dominou toda a Península Itálica, fez guerra com Cartago, venceu, ganhou o Mar Mediterrâneo para ela, né? Quando venceu Cartago, no norte da África. Então, o Mar Mediterrâneo era de Roma, era o Mare Nostrum, lembra? E aí Roma ficou grande demais. Foi para o lado, dominou a Grécia, que estava sob o domínio da Macedônia, e foi crescendo, tá certo? Então, Roma cresceu demais, ficou muito grande. E tudo isso era devido às conquistas militares. Você só tem como expandir se você utilizar o exército, né? Principalmente naquela circunstância. Então o exército estava ficando importante demais. Os generais estavam importantes demais. E conquistavam terras e mais terras para Roma. Como o exército estava ficando importante demais, eles começaram a querer subir socialmente. Eles queriam ser mais importantes também na sociedade. Eles não queriam ser só os que ganham terras para Roma, eles queriam comandar Roma. Então, a crise vem nessa intenção aí.
as conquistas militares deixam Roma grande demais. Ela vai pegar uma extensão de terra muito grande. Se eu conseguir, eu vou deixar o mapinha aqui, não vou prometer, né? Porque aí já é edição. Vamos ver. Mas ela tomou um espaço muito grande em Roma. Tinha o tamanho de um império, mas não era império. Então olha que problema. Tinha o tamanho de um império, mas ainda era república, com instituições republicanas que não davam conta desse gigantesco império que já era de verdade, né? De fato. Não era de direito, né? Ainda não tinha o nome império. Então o que acontece? As instituições republicanas não davam mais conta do recado. Roma era grande demais e aí começou a ter vários problemas. Dentro desse território grande demais, começa a acontecer guerras, né? Guerras civis, porque está acontecendo dentro de Roma. Uma classe brigando com outra classe, mas dentro de Roma. E era grande demais, né? De novo, isso eu repito bastante, que você tem que ficar na sua cabeça. Tá certo? Roma ainda é república, mas é grande demais. Então o que acontece? Principalmente você tem que lembrar agora dos patrícios. Lembra a classe alta de Roma, os ricos? Você tinha os patrícios e tinha a plebe. Lembra dos patrícios? Esses patrícios eram os que estavam primordialmente no Senado. Esses patrícios queriam manter os seus privilégios. Eles queriam se manter no topo da escala social, né? Eles queriam se manter os seus privilégios. E você tinha outras classes sociais e você tinha outros grupos sociais e você tinha principalmente ali o exército querendo ser o que comandava Roma. Então você vai ter um choque principalmente dessas estruturas. Os patrícios querendo comandar, o exército ficando muito importante porque é o exército que conquista terras para Roma. E aí, nessa briga toda, tinha outras estruturas sociais, né? Como dos cavaleiros, mas eu quero que você lembre principalmente desses. O patrício querendo manter seus poderes e o exército ganhando terras para tudo quanto é lado e querendo ter poder. Então eles vão ficar nesse choque, quem manda, o Senado é que manda, é o exército que manda, é o general que manda, e aí? Né? Nessa tensão social, tem que surgir alguém para dar um jeito, tem que surgir alguém para falar, vou dar um jeito aqui, vou resolver, vamos parar de brigar. E aí, dentro da política romana, que a gente usa até hoje estruturas de Roma, como o direito, né, a própria política, a gente usa termos em latim até hoje, né, para a nossa justiça, para a nossa política. Então, o que eles perceberam em Roma? Perceberam que era muito importante agradar a plebe, porque ela era numerosa, né? Tinha que agradar a plebe para não acontecer o que aconteceu no início. Lembra que a plebe se retirou, fez greve e tudo mais? Então tinha que agradar a plebe. Porém, sem perder de vista a elite. Como é que você faz isso? Não sei. Eu não sei como é que faz isso, mas tem que estudar muito, tem que ter muita dinâmica política para resolver esse problema. Então surgiram dois irmãos, os irmãos Graco. Esses caras vão tentar fazer reforma agrária. O que é reforma agrária? Pega as terras que estão na mão da elite e divide para quem não tem terra. Essa era a ideia dos irmãos Graco. É lógico, isso é uma ideia básica, né? Eram terras que a elite tinha pegado, que não era da elite, eram terras públicas antes, e aí a elite acabou tomando conta, né, os patrícios, então os irmãos Graco queriam dividir as terras para o povo. E aí eles acharam que assim ia resolver o problema. Surgiram dois irmãos, que eram o Tibério e o Caio. Tibério deu essa ideia primeiro. Vamos dividir as terras para os pobres, vamos dividir a terra para o povo. O que aconteceu com o cara? Deram um jeito de assassinar o homem, né? A elite não gostou dessa ideia de perder terra para os pobres. E aí, 10 anos se passou, veio outro irmão, o Caio, outro irmão Graco, que deu a mesma ideia, vamos fazer reforma agrária sim. Inclusive ele começou, fez mais coisas, instituiu uma lei para melhorar o preço do alimento para a plebe. Ou seja, estava agradando demais a plebe. Lembra que Tarquínio cometeu esse erro e agradou demais a plebe? Então, é a mesma coisa. Os irmãos Gracos, um após o outro, morreram na tentativa de resolver a crise, essa guerra civil que estava acontecendo em Roma. E não resolveram, a crise ficou mais intensa porque eles foram assassinados.
Como a situação estava muito, muito intensa, as tensões sociais estavam muito grandes, a guerra civil estava aflorada, dentro do ordenamento jurídico de Roma, tinha uma previsão para que em tempos de exceção, em tempos de problemas, você poderia instituir a ditadura. Você pegava um cara, ele virava um ditador, com plenos poderes, resolvia o problema, sem ficar disputando muito, porque ele é ditador, ele pode resolver do jeito que ele quiser. Depois que o problema estivesse tranquilo, acabava a ditadura. Ela tinha um prazo, ela tinha um tempo. A gente vai falar disso melhor em outros momentos. Aqui é só um apanhado, lembra? Então, agora 2 nomes para você lembrar. Dentro das ditaduras romanas vão surgir Mário e depois Sila. Beleza? Tem uns que ainda... Tem algumas pessoas que defendem que Mário não era ditador, que a ditadura começa com Sila. Mas como eu já vi Mário ser apontado como ditador, e eu acho que faz sentido, né? A gente vai colocar ele dentro das ditaduras. Então, olha só. Mário era um ditador, era um general, para você ver como o exército tomou conta. Um general passou a tomar conta de Roma. Então, essa briga entre patrícios e generais e exército, o exército está tomando a dianteira, está realmente comandando. Mário, ele vai comandar Roma, e no período em que ele comanda Roma, o Senado tem o seu poder um pouco esvaziado, um pouco diminuído. Beleza? Mas ele fica o tempo, vai morrer também, né? Ele governa, mas acaba morrendo depois também. E quando ele morre, Sila, o outro, vê a oportunidade para entrar. Sila entra como ditador, né? Mesmo. E Sila, ele devolve um pouco do poder, ele devolve esses poderes para o Senado, para a elite. Né? Ele quer fazer esse meio de campo com a elite aí, certo? E nisso você já percebeu, né? De novo, tensão social, de novo briga, ou seja, as ditaduras não resolveram o problema de Roma. As ditaduras, elas só pioraram. Ficou muito mais tenso o problema. E aí acontece um outro fenômeno. Como esses ditadores, eles não conseguiram resolver o problema de Roma, agora vai surgir um outro momento, que é chamado de triunvirato. Estamos no finalzinho da aula já, presta atenção nessa parte. O que é o triunvirato? É o governo de 3 em Roma. Os 3 principais generais, as 3 principais personalidades de Roma vão comandar Roma. Então eles percebem, a ditadura de Mário e Sila não deu certo, a gente precisa resolver o problema de Roma. Mas continua na mão dos generais, continua na mão do exército. Você percebe aí que o exército realmente está com muito mais poder que o Senado. E é república. Como é que na república outra instituição tem mais poder que o Senado? Não pode. Então a república realmente está indo para água abaixo. É crise mesmo. Então faça essa analogia para você conseguir. Que República Romana, a maior instituição é o Senado. Se o Senado já está sendo diminuído de poder, tendo seu poder diminuído, desculpa, então realmente ele está em crise. O que é o triunvirato? Nós vamos ver hoje o primeiro triunvirato, de uma forma resumida, e na próxima aula, quando a gente falar do segundo triunvirato, a gente vai perder um pouco mais de tempo falando de algumas personalidades aí. Tá bom? Vamos lá. O que acontece? Primeiro triunvirato em Roma vai começar em 60 a.C. 60 a.C. Ainda é república, tá? Você tem a figura de Júlio César, o famosão, né? Você tem Crasso e tem Pompeu. Tem que lembrar o nome desses caras. Júlio César, Crasso e Pompeu. Tudo bem? Júlio César, um famoso general que estava conquistando tudo. Onde ele ia, ele conquistava, certo? Principalmente a Gália, que é ali onde é a França hoje. Então, principalmente ali. Crasso é o homem mais rico de Roma. É o homem mais rico de Roma. A importância dele está mais no dinheiro do que em operações militares. Tá? E Pompeu, esse é o general mais famoso de Roma. Ele já é de mais idade, ele é mais velho, né? E já tem muitas conquistas na bagagem. E ele é o general mais famoso de Roma. Tá bom? E aí vamos lá então. O que aconteceu nesse primeiro triunvirato? Pensa assim.
Júlio César foi para a Gália, porque ele tinha que resolver, ele tinha que confirmar a conquista dele na Gália. A gente vai falar do percurso de Júlio César em outra oportunidade, tá? Júlio César estava na Gália, ele vai ficar na Gália, pensa assim. Crasso, ele morre lá no Oriente. Crasso fez um monte de navios, foi para o Oriente por um motivo econômico, mas também por um motivo militar, né? Ele queria ganhar importância como general também, acabou morrendo lá. E aí Pompeu teve a ideia. Crasso morreu, só tem eu, né, Pompeu e Júlio César. Foi lá no Senado e falou, Júlio César, ele vai querer mandar em Roma do jeito dele, que vocês sabem qual é, né? Júlio César era não tinha tanta afinidade assim com o Senado. A gente vai ver isso direito depois. Mas apesar de ele ocupar vários cargos que o Senado é que escolhe, né? Mas a gente vê isso outro dia. O que acontece? Pompeu fez a caveira de Júlio César. Foi lá no Senado e falou, vamos afastar Júlio César, porque ele vai querer tomar Roma toda para ele. Deixa ele lá na Gália, mas a gente vai fazer o seguinte. Me transformem o único cônsul de Roma. O cônsul era um cargo da magistratura, né, o mais alto. Então o Senado deu para Pompeu o título de único cônsul de Roma. Ele é o único que comanda Roma. Ele é o único que comanda Roma. E afastou Júlio César. Júlio César estava afastado dos cargos dele. O que aconteceu? Pompeu mandou o recado para Júlio César, né? O Senado mandou uma carta para Júlio César falando, Júlio César, volta sozinho, sem seu exército, volta sozinho que você vai ser julgado aqui. A gente acha que você está traindo a república. Júlio César, famoso do jeito que era, voltou, mas voltou com todo o seu exército, com todas as suas legiões romanas, paramentadas, organizadas, marchando, cidade após cidade, invadiu a Itália e ocupou toda a Roma. A gente vai falar disso em detalhes, calma. Ocupou toda a Roma. E declarou guerra a Pompeu. Falou, se quiser me tirar, vai ter que ser na conversa, né? Então, o que acontece? Pompeu não aguentou as forças de Júlio César e fugiu para a Grécia. Fugiu para a Grécia. Júlio César foi atrás. Né? Júlio César foi atrás, venceu as forças de Pompeu na Grécia também. Pompeu da Grécia fugiu para o Egito. E lá no Egito, achando que ia conseguir algum asilo político lá, o que aconteceu? Quando chega no Egito, ele é assassinado lá. As pessoas ficaram com medo de ficar guardando um cara que Júlio César está atrás. Então, mataram Pompeu lá. Júlio César, que estava já indo para o Egito também, acaba se associando com Cleópatra e os dois voltam para Roma. E lá em Roma Júlio César obriga praticamente o Senado a dar o título de ditador para ele. E ele se transforma no único ditador de Roma e vai ter quase totais poderes em Roma. Faltou para ele o título, a hereditariedade. Ele não conseguiu a hereditariedade que transformaria ele em um rei, em um imperador, né? Ele não conseguiu esse título, ele não se transformou no primeiro imperador de Roma. Por quê? Porque o Senado percebeu que ele queria isso. Ele queria ser o imperador, ele queria ser rei, ele queria mandar em tudo. Então o próprio Senado articulou um plano para eliminar Júlio César. Chamou alguns próximos de Júlio César, principalmente Brutus, né, que era da família de Júlio César, e assassinaram brutalmente Júlio César com várias facadas. Senadores unidos e assassinaram Júlio César. Vamos dar detalhes disso em outra aula, tá bom? Júlio César morre, o primeiro triunvirato acaba, não começou o império ainda. Os outros 3 generais de Júlio César, Otávio, Marco Antônio, Lépido, esses vão começar o segundo triunvirato, que é matéria para outro dia, tá bom? Então, estamos no meio da crise de Roma. Vamos ver como isso termina na outra oportunidade, falando também um pouco mais dessas personalidades. Júlio César, Marco Antônio, Otávio, Lépido, tá bom? Deus abençoe, valeu pela aula, até a próxima vez.